Um pouco nervoso, mas vamos lá. Depois dessa aula, então, caiu sobre meu colo muita responsabilidade aqui, não sei se eu vou conseguir passar o que eu queria. Mas primeiro eu gostaria agora, né, fazer um agradecimento oficial ao acolhimento do Lake, né, em especial a Daniela e o professor Otávio. Eu sou muito grato, assim, todos os pontos de vista possíveis, assim, acho que estar aqui não é só uma conquista profissional, mas uma conquista pessoal também. Eu venho, apesar de ao longo da minha graduação em Direito, eu tive contato com antropologia, né? Eu decidi assumir o meu desejo de, né, um dia, né, tornar antropólogo. E aí, bom, o Lake certamente está sendo um fator importante nessa minha decisão. E tem, enfim, né, fazer valer a pena, né, as escolhas quando você escolhe pelo desejo. Bom, é isso, eu vou falar, meu título é um pouquinho ruim, mas ele ainda é provisório. Vamos passar. Bom, então, primeiro eu gostaria de falar que eu estou, na verdade, mostrando a mala da minha viagem, né, para vocês. Então é um momento um pouco até indiscreto. E aí eu, na verdade, é o meu projeto de pesquisa, né, que ainda precisa ser modificado, que ele é megalomaníaco, tudo isso que a gente sabe, né, é o meu primeiro ano de mestrado. Então já dá para entender. Bom, aí eu escolhi algumas questões que me inquietam, né, que eu quero tentar, né, ir não atrás das respostas, né, mas entender o como, né, das coisas. Através de quais práticas e como é criado a forma do sujeito doente mental internado? De que forma se articulam as práticas e discursos manicomiais e antimanicomiais no contexto da reforma psiquiátrica, especialmente em relação à internação psiquiátrica? Então, primeiro que eu pego a internação psiquiátrica, venho pensando nisso há um tempo, com as provocações do Otávio, né? Porque a internação psiquiátrica, ela é algo que ocorria antes, né, da reforma psiquiátrica e ela permanece depois. Então, nesse sentido, né, talvez, na verdade, uma corruptela do que o Otávio disse, mas a internação psiquiátrica é como algo que resta, né, da reforma psiquiátrica, um certo ranço, talvez. Essa pesquisa eu pretendo desenvolver em duas etapas, né? Uma genealógica, inspirada no Foucault, e outra etnográfica. E aí eu boto isso, que eu acho interessante falar, essas demarcações teóricas, porque eu quero me afastar, assim, aproveitar o que eu tenho para aproveitar, né, nos estudos sobre isso, né, dos estudos de rotulação, né, do louco como uma construção social. Acho que a Clarice, na parte da manhã, falou, e as minhas críticas são as mesmas que ela traçou, né, e aí eu coloco o Goffman como uma grande matriz, né, desse pensamento, e eu proponho um deslocamento para os processos de subjetivação. E aí eu também uso o Foucault como uma matriz, né? Também tem as suas limitações, tem as suas insuficiências, mas eu tomo ele como uma matriz para pensar isso. E aí, diante de todas as disciplinas que eu tenho feito e os cursos, etc., tenho pensado, então, se é possível algum diálogo entre aquilo, né, de certa antropologia do direito, estou limitando certamente, ou da política, e a antropologia das emoções e da saúde, né? Como pensar essas duas áreas disciplinares, no sentido de que quando eu proponho esse deslocamento, o que eu estou propondo, na verdade, primeiro, levar a sério a materialidade da loucura, né? Como já tem sido discutido. E segundo, me deslocar de uma leitura da antropologia do direito, da sociologia do desvio, que é identitária e vai muito para esse lado da construção social do fenômeno. Então, para mim, o processo de subjetivação, a antropologia das emoções, né, e essa interseção, né, da antropologia das emoções e saúde é interessante por causa disso. Como que eu estou tomando a internação psiquiátrica? Eu estou tomando a internação psiquiátrica como um dispositivo.
de biogovernamentabilidade de corpos considerados objetos. E corpos objetos eu tomo da Butler, né? Um exemplo, essa foto ao lado, ela foi tirada de um livro, O Holocausto Brasileiro, que trata do Hospital Colônia de Barbacena, que foi, eu não sei se ainda está em processo de desmantelamento, mas foi desmobilizado o Hospital Colônia, né? E eu tomo essa foto, bem significativa, porque esse é um dos internos e a água que ele bebe é água de esgoto. Mas eu ainda vou dizer por que isso é significativo. Um pouco também tentando responder à provocação na palestra da Ana Cláudia. Bom, a Butler, né, toma o objeto como essa vida cuja materialidade é entendida como não importante, né? E aí eu junto um pouco da própria Butler com o Foucault para entender que, assim, que a partir dessa que esse corpo-objeto, né, que a Butler classifica como ele não é passível de inteligibilidade ontológica, não tem nada que sustente ele do ponto de vista do regime de verdades, né, a sua materialidade vai ser circunscrita pelos efeitos de poder, ou seja, ele ganha materialidade através de processos, né, normativos ou de normalidade. Mas a Butler também, a partir de Foucault, ela aponta que, bom, não é só assujeitamento, há o paradoxo da subjetivação, ou seja, esse próprio dispositivo que cria o sujeito também é a partir dele que o sujeito cria condições de resistência, né? Quando a gente olha e ele está bebendo água de esgoto, mas ele está bebendo água, né? Em alguma medida, quer dizer, é claro que eu estou numa cena muito radical, hoje em dia tem cenas bem radicais também, mas esse, quer dizer, foi o nosso holocausto brasileiro, né? E aí vou falar um pouquinho mais sobre essa regularização da internação psiquiátrica e, bom, basicamente a internação psiquiátrica ela é justificada quando o sujeito apresentaria risco para si e ou para outrem, né? Eu pego essa descrição a partir de uma portaria, acho que do Ministério da Saúde, foi onde eu achei o maior destrinchamento, né? É interessante também a essas portarias, essas formas de regulação, porque são como a máxima capilaridade do Estado do ponto de vista de regulações, né? É onde o Estado exerce seu poder e é onde não há codificação. No Brasil nós não temos codificação por direito administrativo, né? Então tudo isso ocorre e é um direito que tem uma série de princípios burocráticos a favor do Estado. Na prática, por exemplo, a coisa é um pouco diferente, mas no caso da saúde mental, bom, nem tudo é cumprido, né? Principalmente a parte de fiscalização. Mas eu achei essa divisão, mais do que uma divisão jurídica, interessante para ser uma divisão analítica mesmo, né? A internação psiquiátrica ela pode ser involuntária, realizada sem consentimento do paciente, normalmente ela é feita pelo cônjuge ou companheiro ou os parentes. A internação psiquiátrica voluntária, realizada com consentimento expresso do paciente. A internação psiquiátrica voluntária que se torna involuntária, né, quando primeiro ele deseja a internação e depois ele exprime a sua discordância, mas a equipe médica decide pela manutenção. Ou ela pode ser compulsória, que é por medida judicial. E aí, bom, o recorte temporal que eu tento estabelecer nessa fase genealógica, né, acho que essa figura também ajuda a entender, tipo, ganhar, né, o que tornou possível, né, primeiro, a internação psiquiátrica se permanecer e segundo, o que estava em jogo, né, e eu faço um recorte temporal a partir da década de 70, quando tem a intensificação do movimento antimanicomial, até 2001, é claro que é um pouco ambicioso talvez, mas eu vou explicar que eu acho que dá para fazer. Da promulgação da lei da reforma psiquiátrica. Bom, na década de 70, né, como que eu estou olhando para isso, né? Ao mesmo tempo que há um boom de terapias alternativas, da difusão da psicanálise, até no vocabulário das classes médias, etc. e tal, você tem todo um movimento antimanicomial denunciando, né, os abusos.
que eu quero dizer? Há práticas manicomiais, discursos antimanicomiais, práticas, enfim, como que isso tudo se articula e dá esse caldo, e como que tudo isso foi incorporado, né, se encontrou e tornou possível uma lei que regula a reforma psiquiátrica, mas que mantém a internação psiquiátrica e, portanto, mantém o manicômio, né, como um dispositivo de gestão de saúde mental, né? Então é isso que eu quero entender. Aí eu boto 3 objetivos, né? Perceber de que forma as críticas ao modelo manicomial foram traduzidas para o formato legislativo e para a política pública nesse setor. Então aí eu estou tomando realmente a reforma psiquiátrica a partir do Estado, né, como uma política pública. Analisar como o dispositivo de internação psiquiátrica era aplicado e de que maneira, mesmo pós-reforma psiquiátrica, ele persistiu como uma forma de gestão de saúde mental, como já falei, e compreender como se articulava práticas e discursos manicomiais e antimanicomiais. Bom, e o que eu pretendo fazer? Eu vou fazer, claro, uma revisão bibliográfica sobre o tema, análise de documentos, né, históricos, médicos, né, se tiver, legais, e aí vem a parte mais da genealogia mesmo, seguindo mais o Foucault, né? Eu quero analisar também os relatos biográficos ou autobiográficos de pacientes ou funcionários de manicômios à época, né? Eu tenho uma seleção de alguns diários ou biografias ou autobiografias sobre isso. Também, né, se for possível, fazer entrevista com pacientes e funcionários que foram internados, ou, no caso dos primeiros, ou trabalharam, né, no caso dos segundos, ou os dois, que eu já vi também. Antes da promulgação da lei da reforma psiquiátrica, né, para entender um pouco melhor isso. Então, essa investigação genealógica, na verdade, ela tenta compreender mais do que uma espécie de origem, uma verdade sobre esse processo, os efeitos de poder produzidos pelas diferentes formas expressivas tornaram possível a construção discursiva da reforma psiquiátrica como resultado da luta e crítica antimanicomial. Então, nesse sentido, eu não estou tomando toda uma vasta bibliografia sobre saúde mental, antipsiquiatria e luta antimanicomial como uma posição epistemológica da qual eu vou partir, mas como um objeto de análise, né? Ou seja, de que forma a reforma psiquiátrica é articulada, em parte como uma conquista, mas também como ela é criticada. Eu não estou, enfim, vou tomar esses autores como nativos, vamos colocar assim, né? Por outro lado, tentarei compreender como essa crítica foi apreendida pelo conjunto de discursos práticos tradicionais, especialmente em torno do dispositivo da internação psiquiátrica, né? Então, ao mesmo tempo, enfim, quais são as disputas em campo, né, que foram feitas, né, e qual foi a acomodação de todo esse saber terapêutico, político, como que isso se acomodou com as forças tradicionais da própria psiquiatria, da política pública em geral. A fase etnográfica, eu tento destacar um pouquinho do que eu acho, né, que pode recortar o contexto atual, que é primeiro um desmantelamento gradual e relativo, ou seja, não estou dizendo aí que é um desmantelamento definitivo, nem que são todos os manicômios que estão, enfim, nesse processo de problematização, e eu estou também tomando os manicômios judiciários como esse recorte, para falar um pouco mais sobre isso. Então, ao mesmo tempo que houve redução, né, dos hospitais especializados, maior investimento na rede de saúde mental em geral, então, de novo, eu vou insistir nisso, você tem a redução dos manicômios, mas você mantém a entrada do manicômio. Então, assim, ao mesmo tempo que você reduz, você mantém. Então, eu quero entender como se dá isso. Também um discurso que já tem mesa que eu participei, enfim, do pessoal de saúde mental também, a judicialização desses processos de internação, desinternação e desmantelamento, né, os gestores e os funcionários, etc., veem o direito como uma saída, né, ou seja, mais regularização, mais intervenção estatal, como uma saída para, enfim, mexer um pouco, né, na ordem das coisas,
né? Mas esse mesmo desejo por mais regulação, por mais Estado, etc., também gera outras coisas, né? Efeitos colaterais de poder, vamos colocar assim, como as internações compulsórias para os usuários de crack, né? A mais regulação, tudo bem, vamos regular, então a gente vai internar mais gente, a gente vai selecionar quem a gente quer, e de novo, porque entra naquela lógica que eu estou desconfiando, né? De uma gestão sobre os corpos objetos. Bom, propriamente sobre o trabalho de campo, eu não coloquei o nome dos hospitais que eu estou sondando, porque ainda não. Eu tive uma coisa importante de dizer, eu sou, né, assessor popular e, de certo modo, ativista, né, ao meu modo, na saúde mental, então eu tive alguns contatos, mas eu posso deixar isso para parte do debate, né, dentro de um hospital psiquiátrico, né, e o manicômio, e um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que é um manicômio judiciário. E aí, nesses dois ambientes, eu vou tentar, à medida do possível, né, observar de que forma se constrói processualmente relacionamento diagnóstico. E aí eu li o artigo do Bonner, achei bem interessante para pensar esse processo diagnóstico como uma maquinaria epistêmica, né? E como, de certo modo, nesse caso específico, essa maquinaria epistêmica sustenta ou não, é articulada ou não para a manutenção, né, ou saída do paciente da instituição, né? Então eu pretendo observar também as relações institucionais, né, da equipe de saúde e o paciente, interinstitucionais, né, entre o manicômio e as instituições jurídico-burocráticas, tanto quanto as extra-institucionais, com a própria família, né? E aí observação participante, entrevista, análise de processos médicos e judiciais. Esse programa, é isso.